O atraso da fala, então, lembra lá que um dos pilares do espectro autista do diagnóstico é a dificuldade de comunicação. E dentro das dificuldades de comunicação, a pessoa pode ter um atraso da fala. Então, pode ser aquela criança, por exemplo, que, sei lá, ela falou a primeira palavra com 5 anos. Tem algumas pessoas autistas que nunca vão falar. Então, assim, e essas pessoas que nunca vão falar, elas podem nunca falar por outras dificuldades além do autismo. Então, pode ter uma apraxia da fala, que, explicando de forma bem leiga, assim, seria uma dificuldade do cérebro de mandar o comando para a boca. Então, a pessoa pode ter um transtorno motor da fala, uma dificuldade de articular mesmo a palavra, da parte motora, física. Pode ter outras dificuldades, assim, de processar o que ela quer comunicar. Então, quando a gente fala de atraso da fala, ela é uma das características que a pessoa autista pode ter. Então, mas a principal dificuldade do autismo é atraso de comunicação e não de fala. Porque imagina, por exemplo, que eu não falo, sei lá, vamos pegar uma língua bem, assim, que para mim seria muito diferente, tipo chinês. Vamos supor que eu não fale chinês, mas se eu chegar lá e fizer assim, a pessoa pode não saber se eu quero uma coca, água, chá, alguma coisa, mas provavelmente ela vai entender que eu quero alguma coisa para beber. Sim. Então, a dificuldade no autismo não é necessariamente na fala, é na comunicação. Entendi. Aquela pessoa, nem sempre ela vai ter mecanismos verbais de fala e não verbais para comunicar. Porque, por exemplo, imagina que, sei lá, o Theo esteja super irritado e ele só tá irritado. Você não sabe se ele tá com dor, se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá com sede. Ele só tá irritado. Agora, imagina que ele tá irritado igual, só que ele faz assim. Sim. Aí você fala, poxa, não deve ter uma dor na barriga. Então, já te direciona. Entendi. A gente treina primeiro a comunicação, que é aquela pessoa... Primeira coisa para você se comunicar. Você tem que compartilhar a atenção com o outro. Então, imagina que eu quero te mostrar, sei lá, o livro ali. Se eu te mostrar o livro, você não olhou pro livro, se eu só te mostrei, que o ideal seria que você tivesse olhado. Então, assim, tá bom, vamos voltar. Vamos voltar. Então, assim, ó, mostrei o livro. Sim, aí você compartilhou a atenção comigo, olhou o livro, olhou de volta pra mim. Então, uma pessoa típica provavelmente faria isso. Olhou de volta pra mim. Aí eu falo assim, olha ali, Cristiano, aquele livro ali. E aí a gente compartilhou a atenção. Eu falo de uma forma que você entende e você fala de uma forma que eu entendo. Aí a gente conseguiu comunicar. Agora, imagina, por exemplo, que eu falo bem, mas eu não falo na tua língua. Provavelmente a gente não vai comunicar. Entendi. Então, a gente foca muito na fala no autismo, mas o foco principal tem que ser na comunicação. Então, tanto verbal, que daí seria fala, quanto não verbal. Então, por exemplo, tem crianças autistas que elas conseguem falar, mas elas gastam uma energia muito grande. Então, não vai ser o meio principal de comunicação. Eu vou tentar uma comunicação aumentativa e alternativa, um tablet. Entendi. Então, assim, a gente tem que sair da questão só fala e focar na comunicação. Doutora, desculpa eu voltar sempre em mim, mas é porque não tem como, sim, sabe? Sim, é inevitável. Porque você está falando aí, e eu tenho... E essa é uma dúvida muito, mas muito justa minha, assim. Eu sempre tive muita dificuldade de entender mímica. Sim. Eu queria perguntar se tem a ver realmente. Tem. Entender mímica, ou se alguém fala, por exemplo, leitura labial, assim, o que a pessoa está falando, assim, se ela, supondo que a gente está aqui, eu quero falar alguma coisa para você escondido de alguém que está ali. Sim. Aí não adianta conversar comigo dessa forma que eu não entendo. Não vai entender. Nunca. Sim. Então, assim, ó, veja, a dificuldade de comunicação no autismo, ela não é só da pessoa ela comunicar, mas é também dela entender o que o outro está comunicando. Então, assim, por exemplo, imagina que eu falo assim, ó. Aí você vai olhar, tipo, sim. Ou eu faço assim, não olha. Aí a pessoa autista, quê? Aí, era uma coisa que não era para perguntar, ou não era para falar. Aí, assim, geralmente, sei lá, nós mulheres ali estamos falando com o esposo e fala assim, ó, tipo, aponta com o olho, assim. A pessoa automaticamente já olha. Tipo, não era para fazer isso. Então, assim, a pessoa autista, ela tem essa dificuldade, não todas, tá? Então, tudo que eu falo não vale para todos os autistas. Sim, claro. Isso tem que ficar claro. Mas, assim, ela tem essa dificuldade, às vezes, da leitura do outro. A compreensão. Exato. Tanto da expressão facial, quanto da comunicação não verbal. Então, imagina que a pessoa autista, várias, fazem como se fosse um banco de dados. Então, ela constrói assim, ó, que se eu tiver assim, eu tô feliz. Tá, mas às vezes eu tô feliz e eu não tô assim.
Aí aquela pessoa, se tem uma expressão diferente e aquilo não tá no banco de dados dela, ela pode ficar confusa. Entendi. E falar assim, nossa, o fulano tá com uma cara diferente, o que será que tá acontecendo? E daí pode fazer milhares de possibilidades e era uma coisa óbvia para outra pessoa. Então, às vezes aquela pessoa, assim, alguém tá claramente irritado, tá bravo, mas não tá com aquela cara fechada. A pessoa autista pode não perceber. Nossa.